Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é mais um dia da nossa leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença e hoje é o nosso dia 94, sábado. Vamos começar hoje a introduzir o livro de 2 Samuel. Muito obrigado pela sua presença e te convido. Pegue sua água, seu café, o seu chá, sente-se aqui comigo e bora para a leitura de hoje. Vamos simplesmente fazer uma recapitulação do último dia. Finalizando o livro de 1 Samuel, nós vimos que os filisteus não confiavam em Davi e o dispensaram da batalha, que Israel é derrotado pelos filisteus, Saul e seus filhos morreram na batalha, incluindo Jonatas, amigo fiel de Davi, e Saul comete suicídio após ter sido ferido, abrindo caminho agora para que o novo rei possa se assentar no trono. Então, bora comigo agora para a introdução a respeito desse livro, que é tão majestoso, onde a gente pode ver as promessas messiânicas, onde a casa de Deus é confiada a Davi e aonde a partir de Davi se descende diretamente a linhagem do Messias. A introdução ao livro, tanto 1 quanto 2 Samuel, tem uma autoria contida anônima, ainda que se tenha um forte indício que Samuel tenha escrito, e em conjunto com os profetas Natã e Gade, com base em 1 Crônicas 29 e 29, onde os três formam um compilado de 1 e 2 Samuel. Faz uma clara alusão ao fracasso de Saul como rei no primeiro livro, enquanto Davi se torna um rei próspero e poderoso nesse outro livro. Então a gente pode ver que em 1 Samuel a gente vê a ascensão do reinado de Saul e a queda do reinado de Saul, enquanto o primeiro e o único rei fracassa, o segundo rei, esse rei, ele prospera. Não simplesmente ele prospera, mas ele recebe as promessas que perduram até os dias de hoje. Ou seja, as promessas messiânicas, as promessas dadas a Davi, são votos que não podem ser quebrados por conta da palavra de Deus. O livro também vai falar a respeito dos pecados de Davi e a sua queda e restauração como homem de Deus e governante sobre todo Israel. É nesse livro que Davi recebe a promessa de um reinado eterno e que o Messias proviria da sua linhagem, e nesse livro que vemos os preparativos que Davi faz como rei depois para Salomão construir o primeiro templo. Então, bora para a leitura de hoje, primeiro capítulo de Samuel. Primeiro capítulo de 2 Samuel. Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 3. Bora comigo então. Samuel, 2 Samuel 1 ao 3. Capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois que Saul morre, Davi volta da sua vitória sobre os amalequitas e fica 2 dias na cidade de Ziklag. No dia seguinte chegou um moço que vinha do acampamento de Saul para mostrar sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você está vindo?" "Eu fugi do acampamento israelita", respondeu ele. "Conte o que aconteceu", disse Davi. "O nosso exército fugia da batalha e muitos dos nossos foram mortos", disse o moço. "Assim, Saul e seu filho Jonatas também morreram." "Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?", perguntou Davi. E o moço respondeu: "Acontece que eu cheguei por acaso ao monte de Giboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: 'Aqui estou, senhor.' Saul perguntou quem eu era e eu respondi que era amalequita. Aí ele disse: 'Fui ferido gravemente e estou morrendo. Venha aqui e me mate.' Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei porque eu sabia que logo que caísse no chão, ele morreria. Aí atirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor." Então Davi rasgou suas roupas em sinal de tristeza e todos os soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram, jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel. O povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que trazia as notícias: "De onde você é?" "Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra", respondeu ele. "Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor?", perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: "Mate-o." O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: "O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido por Deus." Davi chora por Saul e por Jonatas. Davi cantou essa lamentação por Saul e por seu filho Jonatas e ordenou que fosse ensinado ao povo de Judá. Essa lamentação está escrita no livro do justo. "Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon.
para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Giboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava, para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu o estimava, como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm utilidade. Aqui nós podemos ver claramente a grande dor de Davi. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender para compreender corretamente o que está acontecendo aqui é que, além de Davi não ter participado da morte de Saul, ele puniu com a morte um homem que tinha dito que executou Saul. Os amalequitas, na verdade, eles eram inimigos declarados de Israel e não faria sentido algum aparecer assim se não tivesse a intenção de ser recompensado. Mas Davi castigou com a pena de morte o amalequita que lhe trouxe a notícia e as provas do feito. Basicamente, esse homem ele queria demonstrar algum tipo de fidelidade ou algum tipo de posicionamento político e partidário, mostrando para Davi que ele era a favor da sua candidatura ao reinado. E dessa forma ele trouxe provas de Saul, mas não teria o porquê ele fazer isso, porque os amalequitas eram um povo jurado de guerra contra Israel. Então, esse cara ele estava aparecendo ali justamente para querer algum tipo de favor, algum tipo de posição política, e não simplesmente porque ele queria entregar uma notícia a Davi. Isso revela para nós um lado de Davi que não queria de fato eliminar Saul, porque a reação comum seria celebrar quando o inimigo será derrotado. Mas Davi fez o contrário, justamente para nos mostrar o seu apreço pela vida e a família de seu rei e também de Jonatas. Voltando agora para o capítulo 2. Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês por causa do que fizeram. E eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá foi fiel a Davi, e ele governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o povo de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus, em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados representando Isbosete e a tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. Assim, todos eles caíram mortos juntos, e por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeá é chamado de Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você?
Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo, então Abner deu um golpe para trás com a sua lança, ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão e todos que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar os seus soldados pararem de nos perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo que, se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta, todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio Jordão e, depois de marchar toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram a Hebrom. A respeito desse capítulo, a gente tem algumas ponderações a fazer. Uma delas, que é uma coisa muito legal da gente perceber, na verdade foi a unção de Davi sendo rei de Judá e a queda da família de Saul. Davi, ele retorna a consultar a Deus agora quando está num terreno favorável para ser rei. Isso mostra que agora, mesmo depois das dificuldades de Davi ter enfrentado, ele quer entender quais os próximos passos que Deus quer para ele. E ele não toma decisões por si só. Muito diferente de Saul, que quando estava bem, fazia suas coisas por conta própria. E quando estava mal, ou quando estava necessitado de alguma coisa, buscava a Deus. Davi aqui mostra que ele honra o Senhor nos seus momentos não só de dificuldade, mas nos seus momentos também de bonança. Uma coisa interessante é que mesmo aqui vemos que existe resistência política ao reinado davídico. E mesmo assim não existe uma imposição ou uma campanha política de Davi ser feito rei de Israel, mas ele confia em Deus para que isso seja feito, fazendo com que Davi seja mais poderoso aos poucos, passando a família de Saul em poder, até que eles saiam completamente do poder. Uma outra coisa muito interessante para a gente poder notar aqui também e revisitar foram as fases da vida de Davi, né? A vida de Davi ela é dividida em 5 fases ou 5 grandes estações. A gente começa por Belém, depois a gente vai para Gibeá, Adulão, Hebrom e Jerusalém. Cada uma dessas frases ou cidades representam um estado que Davi estava vivendo. Belém era quando ele estava o quê? Como seu pai, como um pastor. Depois Gibeá foi quando ele foi chamado para ser o quê? Escudeiro de Saul, uma pessoa que estava batalhando pelo Senhor ali, que estava ali intermediando. Adulão foi quando ele tomou a frente da batalha, no momento que ele estava, de fato, sendo perseguido também por Saul. A gente já vê esse momento de transição na vida dele. Depois Hebrom, quando ele volta da perseguição. E é nesse momento da agora que a gente está vendo que ele é feito rei primeiramente, somente em Judá. E depois Jerusalém, quando ele é feito rei em todo Israel. Também a gente pode notar 3 unções diferentes ao longo desse processo. A primeira unção de Belém foi feita pelo profeta Samuel, que foi a unção de relacionamento, de valores iniciais, que são os alicerces da vida com Deus, que Davi precisava. A segunda unção que ele recebeu foi em Hebrom, pelo povo de Judá, esse que a gente acabou de ver. Essa foi a sua segunda unção. É a graça e o desenvolvimento para aprender a governar como um governador, para que ele pudesse não somente ser o líder militar, mas alguém que gesticulasse como um governador por todo aquele território. E a terceira vai ser quando Israel o convocar para ser rei sobre toda a nação. Essa é a terceira unção dele. E é aqui que ele aprende a como ser um guerreiro contra os inimigos de Deus, ou seja, quando ele toma posse e quando ele entra como governador de Israel por completo,
ele vai executar cabalmente todas as demandas de Deus. E quais eram as demandas de Deus? Fazer com que o seu povo viva em paz sobre a terra. E é exatamente nesse livro de 2 Samuel que a gente vai ver como Davi vai alargar as fronteiras e vai tomar posse dos territórios que nunca tinham sido tomados. E não somente isso, mas também dominar os povos ao redor através de guerras. E essa é a nossa referência ao segundo capítulo de 1 Samuel. Agora vamos para o terceiro capítulo. Capítulo 3. Durante muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi, e Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são esses. O primeiro foi Amnon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quiliabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maca, que era filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Hagite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficou cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aias. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo tenho sido fiel à casa de Saul, o seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça." Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: "Quem vai governar essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado." Davi respondeu: "Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul." Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: "Entrega-me a minha esposa Mical, eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baruim. Aí Abner lhe ordenou: "Volta para casa." E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel e disse: "Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os seus outros inimigos." Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner com 20 homens foi a Hebrom para encontrar com Davi e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: "Irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei, aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro." Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Abner é assassinado. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos, mas Abner não estava mais em Hebrom como Davi, porque este já o havia deixado para ir embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e disse: "O que foi que o senhor fez? Abner veio aqui e o senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o senhor vai e tudo o que faz. E o senhor sabe disso." Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão como se quisesse falar com ele em particular. Enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: "O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa do assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca falte à sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer." Assim Joabe e o seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados
chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgassem suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom e o rei chorou alto, perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E Davi fez essa lamentação para Abner. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. E o povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez esse juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo viu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner, e ele disse aos seus oficiais: fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. Olha que coisa pesada que está acontecendo aqui, né? A gente vê, primeiramente, esse cenário político volúvel e muito volátil. Essa grande questão que está acontecendo aqui é porque Davi ele está esperando que Deus venha a, de fato, o colocar como rei. E os seus sobrinhos não entendem que isso é feito por parte de Deus, por isso estão sempre agitados, por isso que eles ficam sempre procurando brigas, intrigas, porque eles querem fazer tudo à força. E é exatamente isso que Davi fala a respeito deles. Eles são homens violentos demais para mim. Coisas que a gente deve pontuar a respeito desse capítulo é o retorno de Mical a Davi. E o que isso significaria? Mical era filho de Saul, era a primeira esposa de Davi. Ter ela de volta não era apenas um romance, uma saudade por uma antiga parceira. Ter ela como esposa dava a Davi a conexão de parentesco direto com Saul, o antigo rei, e assim a sua monarquia teria mais endosso e legitimidade. Quando Davi está pedindo ela de volta, não está simplesmente pedindo aquela mulher que ele tinha saudade, mas ele está pedindo também uma princesa que endossava ele como sendo genro do rei. Isso faria com que a monarquia dele tivesse uma autoridade maior e também trouxesse para perto dele um tipo de endosso político dizendo que, nesse sentido, ele seria como se fosse um segundo rei depois de Saul, não simplesmente eleito pelo povo, mas como se fosse pela genealogia do rei. Outra coisa que a gente vai ver também é Joabe e Abissai matarem Abner como uma retaliação pelo seu irmão Asael. Davi reprova diretamente essas atitudes de seus sobrinhos por terem matado alguém inocente. Havia sim baixas por causa da guerra entre os familiares de Davi e de Saul, mas isso era lidado como algo impessoal. Quando Asael perseguiu Abner e esse pediu para ele combater com outro homem, era porque todos eles se conheciam, por serem homens que serviram o exército juntos e de famílias de destaque. Joabe tornou algo pessoal e atrapalhou Davi diretamente em relação à pacificação e união do seu reino. Davi não era de impor à força a sua monarquia, coisa que foi incentivada por Joabe e reprovada abertamente por Davi. Davi chorou por Abner da mesma forma que ele fez por Saul, e isso ajudou ainda mais para que o povo visse que Davi queria a união e não a separação de Israel. Agora vamos para as nossas conclusões após a nossa leitura de hoje. Lições e reflexões a respeito de 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3. Davi não busca impor à força a palavra de Deus a respeito dele mesmo ser rei. Isso é impressionante. Mesmo que isso demore mais tempo e venha a encontrar oposições, ele espera que todas essas coisas cooperem para o plano de Deus. Isso nos mostra que não precisamos tentar impor à força, à custa das pessoas ao nosso redor, as coisas que Deus prometeu para nós. Reforçando e revelando aqui o que se diz na Escritura em Provérbios 16, 7. Sendo o caminho dos homens agradáveis ao Senhor, esse reconcilia com eles os seus inimigos. Ou seja, aquele que anda de uma forma agradável diante de Deus, ele faz com que até as pessoas que são dificultosas com essa pessoa, os inimigos dessa pessoa, essa pessoa que impede que os planos daquele que anda de forma agradável com Deus aconteça, essas mesmas pessoas venham a ter passo com ele. O grande caso que a gente pode ver aqui foi o caso de Abner, uma pessoa que antes se impunha a Davi,
agora, nesse último momento da vida dele, chegou a fazer paz com ele. Dessa mesma forma, nós devemos nos inspirar na história de Davi e ver que as promessas de Deus para a nossa vida não são impostas através de violência e de força, mas sim de esperança, mas sim de se posicionar em fé. Não à custa dos outros, mas sim para que os outros possam ser beneficiados com a bênção que Deus vai derramar sobre a nossa vida. Para o próximo dia, vamos falar que Davi vai se tornar o rei de todo Israel e será estabelecido em Jerusalém, recebendo a promessa do seu reino eterno. Essa é a prévia do que nós vamos encontrar amanhã, domingo, do capítulo 4 ao capítulo 7 de 2 Samuel. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado até aqui e até logo.